Sem marcador, botão. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível, use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Se você entrou na nossa página da internet pela primeira vez, por favor, escreva aí. Nos ajuda no nosso trabalho de evangelização, de despertamento, de renascer para uma vida melhor. Nós temos o estudo que é uma pergunta. Por que é que o Criador, a criatura, está sempre contra o Criador? Por que é que a igreja, a religião, está sempre contra a verdade de Deus? Hoje nós vamos falar de um outro tabu. Por que é que a igreja é sempre contra a mulher? Por que é que as religiões, por que é que os machos procuram sempre desclassificar a classe feminina? Vamos ver. Lá no 6º dia da criação, a primeira criação, primeiro casal criado por Deus, verdadeiro. No 6º dia, disse o Senhor Deus: façamos o homem a nossa semelhança, macho e fêmea. Quer dizer, o homem é o corpo. Nós sempre explicamos isso. Macho e fêmea. O Senhor abençoou e disse: crescei e multiplicai, enchei a terra dos vossos frutos. Percebe? Aí Deus não disse que o homem era a cabeça da mulher, que o homem era superior. Crescer e multiplicar. Por isso aí, aquela tese da metade da laranja, a alma gêmea, um não vive sem o outro. A unidade é os dois juntos. A igreja sempre procurou desclassificar. Por isso ela criou o primeiro casal, né? Adão e Eva, para diminuir, para desclassificar a mulher. E aí ela criou a lei do pecado e da morte para ela ganhar um dinheirinho, para escravizar a humanidade, para dominar a humanidade pelo medo, pela chantagem. Por isso é que Jesus, lá no 1º capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, Jesus declara: pensai vós que eu vim destruir a lei e os profetas? Não, eu vim corrigir, vim colocar em perfeição. Percebe-se? Se o Messias, o Cristo de Deus, ele veio corrigir, é porque algo estava errado. Não era a lei de Deus, porque a lei de Deus é os 10 mandamentos, que a igreja não aceitou. Como não aceitou o primeiro casal, ela também não aceitou a carta magna do Criador, que é os 10 mandamentos. E matava os profetas, destruía quem dissesse que não. Deus enviou o seu Filho primogênito, o Cristo do Deus vivo. Mas para encarnar na terra, precisaria de um corpo do Filho do Homem. Percebe? Presta atenção, minha irmã. Minha irmã, presta atenção. Não se sinta inferior ao homem. Para que o Cristo de Deus viesse à terra, Deus não usou o homem. Não precisou do homem. Só precisou da mulher. Por quê? Porque você, mulher, você que tem o portal,
onde o Espírito, o segundo elemento da Trindade Universal, que é o Espírito, para ele evoluir material, ele tem que reencarnar. Para reencarnar, ele precisa deste corpo, o corpo material. E para que este corpo nasça, precisa do ventre da mulher. Por isso que nos nossos estudos nós falamos, só mulher pode ser mãe. E mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe. Portanto, mulher, você não é aquilo que as religiões falam que a mulher é. Fala do Oriente, das igrejas do Ocidente. Mas aqui no Brasil tem igreja pentecostal que mulher tem que sentar separada do homem. Tem que se cobrir com véu. Ficar só com o rosto de fora. Mulher não pode falar. Não pode questionar. Mulher tem que calar a boca. Só o homem que fala. Onde tem o homem, a mulher tem que ficar calada. Sabe por quê? Por causa de Paulo, capítulo 12 de Coríntios. Nesse tempo, Paulo ainda estava com os ensinamentos da igreja na sua cabeça. Ele era machista. Quando Jesus começou a sua evangelização, o homem quis revelar que ele era o Messias. Ele não permitiu. Foi até Samaria, na cidade de Sicar, para encontrar com uma mulher que teve 5 maridos. O homem que vivia com ela agora era amante dela. É proibido pela igreja. É profanação a mulher viver com o marido sem o casamento da igreja. Aí alguém disse, não, mas Jesus falou do casamento, que não pode separar o homem aquilo que Deus ajuntou. O sacerdote, o juiz de paz, não é Deus. Quando Jesus disse que não separa o homem o que Deus ajuntou, ele falava do amor. Do amor. Porque o casal que vive pelo amor, ninguém separa. Nem a dor, nem a pobreza, nem a distância. O amor é imutável. Jesus, então, quebrou o tabu. Foi conversar com uma mulher que, pela igreja, era excomungada. Porque a igreja excomunga uma pessoa. Aquela pessoa vai direto para o inferno, como que ela fosse dona do reino de Deus. Jesus, então, vai falar com aquela mulher. Só. Era proibido. E Jesus revela a ela, com uma mulher que era proibido pela igreja, que era amaldiçoada pela igreja, que era amaziada, era amigada com o homem. Jesus revela para ela pela primeira vez no mundo que ele era o Messias. Percebe? A mulher que ele mais amava, que seguia, fora da Maria de Nazaré, né? Era Maria de Magdala, chamada de Maria Madalena. Todos os lugares que Jesus estava, sempre tinha um grupo de mulher que Jesus dava atenção. Jesus ouvia, atendia os seus pedidos. Quando Jesus foi condenado,
elas estavam lá. Quando Jesus caminhou carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, elas estavam ali, as mulheres de Jerusalém. Seguiram a ele até o Gólgota, na hora da crucificação. Na última hora, quando Jesus olha, cadê os seus discípulos? Cadê os machões? Aqueles que disseram, se possível nós morreremos por ti. Cadê eles? Estava trancafiado em 7 chaves, tremendo como um coelho assustado. Mas Jesus olha ali e vê as mulheres, aquela que o seguia. Então Jesus clama uma palavra que a igreja traduziu errado. Jesus nunca falou o que está escrito no Evangelho. Pai, por que me abandonaste? Jesus não disse isso. Jesus disse, Pai, porque eles me abandonaram. Jesus falava dos discípulos, dos apóstolos. Nós explicamos. O salmista disse que Deus é onisciente, é onipresente. Deus não pode abandonar ninguém, porque Deus não poderia abandonar Jesus porque Ele é onipresente. Nós podemos abandonar Deus, mas Deus não nos abandona. No capítulo 16 do Evangelho de João, quando os discípulos disseram, se possível nós morreremos por ti. Jesus disse, vocês morrerão por mim? Na verdade, foi dito que naquela hora só um não me abandona, que é o Pai que está no céu. Por que Jesus ia dizer agora, Pai, por que me abandonaste? Então não é verdade. Jesus disse, Pai, por que eles? Referia-se aos apóstolos. Aí ele olha, ele vê as mulheres. De repente ele percebe que João, o seu apóstolo amado, se arrependeu e voltou. Foi ao encontro, ela lembrou de Maria. Quando ele chegou, Maria foi e abraçou ele e começou a chorar. Então Jesus entrega a ela, disse, filho, eis aí a tua mãe. Cuide dela, porque Jesus sabia que na lei da igreja, a mulher sozinha, ela tinha que prostituir, senão morria de fome, porque ninguém dava trabalho para ela. E se fosse pega em prostituição, era condenada à morte. Não foi isso que eles fizeram no capítulo 8 de João, sobre a adultera? Por que Jesus não a condenou? Uma, que ele não condena ninguém, Jesus perdoa. Segundo, cadê a prova? Como é que você pode condenar alguém se não tem prova? A prova do adultério é o macho. Cadê o macho? Como é que a fêmea pode adulterar sem o macho? Tinha que estar os dois juntos. Na história da igreja, nunca, na história de qualquer igreja, tem a história que um homem foi apedrejado por causa de adultério. Só as mulheres. Por quê? É uma pergunta. Jesus foi sepultado. No terceiro dia, quer dizer, 2 dias e 1 noite, ele ressuscitou no domingo. Ele não foi, materializou para os apóstolos, lá onde é que ele estava escondido, morrendo de medo. Materializou para a mulher, a ex-prostituta, aquela que para os apóstolos, ela era uma pecadora. Ela causava mal-estar entre eles. Achava que ela dava má impressão. É uma ex-prostituta. Jesus materializa, conversa com ela. Percebe, minha irmã? O valor que Jesus dava para a mulher. Ele revela para a mulher que ele era o Cristo. Agora ele revela para uma mulher a maior notícia que a humanidade poderia receber, que nós somos imortais, a imortalidade da alma. Jesus prova para uma mulher que a morte não existe.
E que aquela tese da igreja, que a esperança é a última que morre, Jesus prova nisso que a esperança nunca morre, porque nós somos espírito e a morte não existe. Na nossa humanidade, no dia de hoje, nós temos na Igreja Católica mulheres que se destacaram, como Joana d'Arc, que livrou a igreja, o exército da Igreja Católica, a cruzada, o exército da França a ser humilhado. A igreja matou, porque ela conseguiu vencer a guerra. E eles não sabiam explicar por quê. Nós temos uma mulher na Inglaterra que deixou o convento, onde tinha 4 refeições por dia, e foi para a Índia, contra a vontade da igreja, no meio das crianças que passavam fome, no meio dos doentes, e de lá viveu até o seu desencarne, lutando contra a igreja, que não queria que ela ficasse por lá. No nosso Brasil, nós temos a nossa irmã Dulce, que para servir a Jesus, porque Jesus disse, aquele que me ama, cuida das minhas ovelhinhas. Ela obedecia a esse mandamento. Ela pulava o muro do convento durante a noite. Ia levar comida e cuidar dos moradores de rua, das crianças que estavam na rua. E a igreja tentou por 3 vezes expulsar ela, excomungar ela, porque ela fazia isso. Nós temos na história do nosso Brasil uma mulher chamada Princesa Isabel de Alcântara. Uma coisa que os homens, os machão, não conseguiam, tinha medo de fazer, ela fez, assinar a libertação dos escravos. Foi uma mulher que assinou, porque o homem não tinha coragem de assinar. Na doutrina dos espíritos, nós temos várias mulheres. Temos Gilda Gama, do Rio Grande do Sul. Temos a nossa irmã Ivone Pereira do Amaral Pereira. Temos a nossa irmã Meimei. Temos a nossa irmã Joana de Ângelo. E a nossa mais recente mulher, que deixou um rastro de luz na doutrina dos espíritos, doutora Marlene Nobre. Na doutrina da codificação, o professor Hipólito, ele nos ensina a raciocinar, porque a fé verdadeira é a fé raciocinada. Raciocina, meu irmão. O Sol, todo-poderoso no universo. Quem é o Sol se não tiver a luz? Esse universo infinito, maravilhoso, esplendoroso, o que seria desse universo se não tivesse as estrelas? Meu irmão, o que seria do seu jardim se não tivesse flor? O que seria do mar imenso, dos oceanos, se não tivesse água? É tempo de raciocinar. Somos 2 almas gêmeas. Você existe por causa de uma mulher. A humanidade existe por causa da mulher. Então, meus irmãos, bendita, abençoada seja a majestade, a mulher, a nossa irmã, a nossa companheira. Que Jesus abençoe todas as mulheres do mundo. Principalmente a mãe de todas as mães, Maria de Nazaré, porque sem ela nós não teríamos o Cristo do Deus vivo, a doutrina da libertação, que é o teu Evangelho, e o segundo Consolador,
prometido por ele, que é a doutrina dos Espíritos. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador deste grupo Espírita do Caminho do Amor. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser estudar conosco, dar-nos sugestão para gravarmos vídeo, entre na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, e nos procura, Grupo Espírito Caminho do Amor. Estaremos sempre por aqui. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sem marcador, botão.